Boa noite, boa noite. Boa noite quem está entrando em nossa live desta quinta-feira. É a primeira quinta-feira, na verdade não é a primeira, né? Mas toda primeira quinta-feira do mês a gente procura fazer essa live de apoio ao luto. Mas como eu vou trabalhar na próxima quinta, então eu resolvi fazer hoje, né? Pra gente não ficar sem esse encontro, né, gente? Então, meu nome é Ednei Mesquita, sou aqui do canal Cortes Espíritas. Nós aqui trazemos uma visão, né, sobre o luto, né? Então o pessoal já está começando a entrar aí, pessoal de São Luís do Maranhão. Estou falando aqui de Niterói, Rio de Janeiro, tá? Então estou aqui para tirar dúvidas sobre o luto, né? Qual a visão espírita sobre o luto? A minha visão também como psicanalista. Eu também posso falar um pouquinho sobre o luto dentro da visão da psicanálise, né? Que ajuda muito, né? Nem sempre, pessoal de Manaus, Maranhão, nem sempre só a religião, né? Ela vai ser suficiente para passar por esse momento. Às vezes a pessoa precisa de uma análise. O luto, o Rose, luto de perder uma pessoa, né? Perder para a morte, mas às vezes também não é só para a morte que a gente perde, entre aspas, né? Que a gente se separa, mas o luto também, um luto amoroso também é um luto, né? Só que como nós estamos no canal espírita, né? O foco seria a separação pela morte do corpo físico, né? Então, se vocês tiverem dúvidas, se alguém tiver algum depoimento que queira fazer, que queira participar, tá? A gente abre aqui para a pessoa poder entrar. Deixa eu ver como é que eu faço aqui. Estou meio perdido nesse TikTok, no tempo que eu não faço transmissão. Mas é isso, gente. Então, se vocês tiverem alguma dúvida, né, sobre esse processo e vocês quiserem falar comigo, igual o Roberto aí, ó. O Roberto já chegou, nosso companheiro também. Então, dúvidas sobre a vida após a morte, dúvidas de como acontece o desencarne, dúvidas do que ocorre do outro lado da vida, tá? O Espiritismo é uma doutrina que é das mais consoladoras, se não a mais consoladora nesse sentido, de entender e explicar e provar que a vida continua, né? E de que nós, em breve, estaremos juntos com aqueles nossos queridos que já partiram. Isso é um fato, tá? É um fato comprovado, inclusive, por cientistas não espíritas, cientistas de prêmio Nobel, né? A Marie Curie, então, quer dizer, William Crookes, outro cientista também que se debruçou sobre os fenômenos espíritas. Então, a doutrina espírita, ela não acha que existe vida após a morte, ela não crê que existe vida após a morte. O espírita sabe que existe vida após a morte, né? Deixa eu ver uma pergunta aqui da Kátia, acho que é Kátia, né? Uma dúvida, eu preciso continuar, mas eu ainda tenho muita mágoa dele pelas traições que descobri na pós-morte. Deve ser isso, né? Pois é, minha amiga, isso aí é assim, é isso que eu falo, é assim, é esse perdão que a gente só consegue com uma boa análise, com uma conversa com o analista, com a psicanálise. Porque, vejam, o caso acho que é Kátia mesmo, da pequenininha aqui, o caso da Kátia, não é que ela não creia na vida após a morte, né? O problema dela é ela ter descoberto, né? Kátia, eu tô falando aqui porque você expôs o problema, então dá licença, né? Eu vou até falar aqui, que você já colocou aqui, né? Você escreveu, mas isso acontece só com a Kátia. Às vezes a pessoa desencarna e o ente, né? O que ficou, quer dizer, ou melhor, o que ficou, o cônjuge que ficou, ele descobre que houve traição, né, desse outro cônjuge. Então, quer dizer, é uma questão de você elaborar esse perdão. E só elabora esse perdão com análise, com a conversa, né? Eu tenho pacientes de psicanálise no luto, mas assim, que não estão passando bem pela fase, né? Também é uma outra opção. 2 anos de luto não é interessante, né, gente?
Na verdade, são 3 anos de luto o paciente que eu tenho. Então, agora que está começando a elaborar, né? É espírita, acredita nos postulados espíritas, sabe que é uma verdade, mas é difícil passar por aquela situação. E aí entra a análise, né? Para poder elaborar. A mesma coisa da companheira Kátia. Tem que elaborar isso na análise. É difícil você descobrir depois uma situação dessa, né? Aí a Solange finalmente achou a live. Eu sei, Solange, eu lembro de você. Então, a Solange, ó, já vou completar 4 anos de luto. Tá? Então, assim, essa minha paciente de psicanálise tem 3 anos, a Solange, 4. Não é conveniente ficar um tempo todo. Por que tá esse tempo todo de luto, né? O que você está perdendo, deixando de fazer e de viver por conta desse luto? Por que você não elaborou o luto ainda de 4 anos? É por isso que eu falo que nem sempre a religião ela vai amenizar, mas muitas vezes você tem que elaborar isso com alguém. Você tem que falar. Você tem que entender esse processo. Tem que entender o que está acontecendo com você. Porque 4 anos de luto é muito tempo. Tá? Então, é preciso que a gente também faça uma reflexão à luz da ciência, da psicanálise, da análise. Né? Eu estou 1 ano e meio da minha filha. Muito recente, né? Acho que é a Marli. É muito recente, né? Mas saiba que a sua filhinha está bem cuidada, né? Provavelmente já passou por aquele período de perturbação, que o espírito dorme, né? Não sabe bem o que está acontecendo ainda. Então, gente, por que eu estou de fone aqui se eu não estou falando com ninguém? Que loucura. Então, acontece esse tipo de situação, né, gente? Mas eu acho que vou botar o fone, porque acho que a Antonelli vai entrar ao vivo daqui a pouco comigo. Então, 1 ano e meio, 1 ano e meio é um período recente, né? Muito recente. Mas o Espiritismo nos dá essa certeza de que nós nos encontraremos um dia, que a vida continua. Nós não somos só matéria. Somos espíritos eternos, né? Então, a nossa vida verdadeira é a vida espiritual. Isso aqui é uma escola, segundo os espíritos ensinaram a Allan Kardec, que é uma escola de aprendizado. Então, o que acontece após a morte? Vai para o céu, para o inferno, ou tem a vida nova? Quem que está perguntando aqui, rapaz? Eu tenho um monte de letra aqui e eu não consegui identificar. Assim, essa pergunta é boa. Assim, céu e inferno, essa visão não existe na doutrina espírita. Existe até um livro que eu vou recomendar a vocês, Céu e Inferno, que é o de Allan Kardec, né? Céu e Inferno, que ele vai elaborar essas questões. Não existe céu, não existe esse inferno como a visão católica. Existe o plano espiritual, né? Para onde todos nós vamos. O plano astral, uns mais elevados que outros, né? Depende da condição espiritual de cada um. Você vai encontrar, sim, Nascimento, acho que é Marli, né? Nascimento, com certeza você vai encontrar sua filhinha. E pode ser que você já esteja encontrando em sonhos, porque os encontros ocorrem muito através dos sonhos, tá? Então é muito importante isso. Então, como eu ia dizendo, nós espíritas sabemos que existe o plano espiritual. Não existe a questão de inferno para a gente. Existe o plano espiritual, o plano astral, uns, como eu falei, mais elevados que o outro, depende da sua condição espiritual, até onde você vai chegar, até onde você vai evoluir. Quer dizer, você pode continuar evoluindo, né? Isso é um fato. Até no plano espiritual você evolui. A Solange, recebi a visita de minha mãe. Foi um sonho comum. Ela falou algo que aconteceu, foi incrível. No sonho a gente encontra os nossos amados nos sonhos, né? Então, você sonha bastante com ela. É isso aí. Pode ser que nem todo sonho, vamos lá, vamos também elucidar algumas coisas aqui. Nem todo sonho é encontro espiritual. O que a ciência fala? Né? Até o próprio Espiritismo, o Leon Denis tem um livro que fala sobre isso, a própria psicanálise, né? que o Espiritismo e a psicanálise são bem afins, né? Nesse sentido de sonhos. Os sonhos são pensamentos do dia a dia, são desejos do inconsciente, são fatos corriqueiros que ocorreram no dia a dia, você fica impressionado de uma certa forma e acaba sonhando, ou são realmente encontros no plano espiritual. É claro que isso aí a psicanálise não trabalha. Trabalha isso tudo que eu falei antes, né? Desejos do inconsciente,
ocorrências corriqueiras né, durante o dia que você acaba relembrando e sonhando. Mas o espírita sabe que ocorre também. Gente, quem puder ir curtindo aí, né? Tô com 503 curtidas, quem puder ir curtindo aí, toca o dedinho na tela aí pro TikTok subir essa live, que é muito importante, né? Nesse momento difícil, que é o momento do luto. Então, nós. Esqueci o que eu ia falar, o que eu estava falando. Deu branco agora. Falar das curtidas. Mas os sonhos. Então, muitas das vezes, os sonhos são encontros realmente com o plano, com o desencarnado, uma visita que você faz no mundo astral. Mas como eu vou saber? É uma coisa muito íntima. Geralmente é um sentimento que você acorda com um sentimento diferente, de que realmente teve aquela pessoa, de que realmente abraçou aquela pessoa. Então, é uma coisa que a gente tem que ter muito cuidado também, gente, é com a tal da psicografia, que virou um comércio a psicografia, né? A psicografia hoje em dia virou um comércio, uma coisa totalmente criminosa que alguns médios têm feito, né? Nós temos uma denúncia aqui no TikTok, né, que saiu no Fantástico. Tem muito picareta aí fazendo carta genérica. Algumas pessoas me mostram cartas psicografadas. Eu fico até com pena de falar que aquilo ali é uma carta genérica, que serve para tudo quanto é desencarnado. Né? Mas não falo porque a pessoa crê naquilo ali, mas assim, e tem uns que procuram informações na internet. Eu recebo pedidos de psicografia diversos durante a semana. Se eu quisesse ganhar dinheiro, se eu fosse desonesto, eu estaria ganhando dinheiro em cima dessas pessoas. Porque as pessoas se abrem assim, meu parente fulano de tal, morreu dia tal, opa, já deu o nome, sobrenome e o dia. Você vai lá no Facebook, nas redes sociais e pesquisa, tá? Então, quer dizer, ou faz uma carta, a pessoa fala, morreu num acidente de carro. Você faz uma carta, simula uma carta psicografada, né? Fala sobre acidente, sobre... Sabe, é uma coisa muito fácil é fácil você enganar as pessoas com isso. Então, cuidado com cartas psicografadas. Eu coloquei aqui a agenda do médium Orlando Noronha, se não me engano, que é um médium sério, né? Então, eu coloquei assim o site pelo qual você pode ver a agenda dele e se você quiser procurar. Mas assim, quem está bem consigo mesmo, com o desencarnado, não tem por que ficar procurando, porque você causa um tormento a esse desencarnado que está lá do outro lado, né? Porque muitas vezes ele não tem permissão para fazer psicografia, muitas vezes não encontra um médio adequado, muitas vezes você não tem merecimento de receber, e aí fica aquele tormento para o desencarnado, né? Boa noite quem está chegando. Aqui, ó, tem uma observação boa aqui que fizeram aqui, que eu não consigo ler o nome. Jesus Cristo disse que na casa do Pai existem várias moradas, vai depender da nossa sintonia, exatamente. Alguém lá de BH. A nossa sintonia que vai levar a gente para tal ou tal colônia, né? Tal ou tal plano, mais elevado, mais aqui perto da Terra, né? Tem gente que fala assim, eu quero tanto para nosso lar quando desencarnar. Nosso lar é aqui, gente. Nosso lar é aqui no umbral já. Nosso lar é em regiões umbralinas, aqui na crosta da Terra. Não é tão bom. A gente olha o nosso lar pela visão do filme, pela visão do que o André Luiz fala, realmente é uma cidade espiritual, né, que tudo leva a crer que é maravilhosa. Mas assim, é bem aqui, né, nas regiões da Terra. Existem existem regiões mais elevadas, né? Não quero mais psicografia, Solange. Esse contato com minha mãe falou tudo o que eu precisava ouvir, exatamente. Psicografia não é, sabe, as pessoas estão sendo enganadas por esses charlatões, por essas pessoas que charlatão é forte, né? Mas é charlatão mesmo, né? Então, assim, existem esses sujeitos aí que estão ganhando dinheiro com isso, fazendo psicografia em 12 vezes sem juros, como se fosse fácil. Corriqueira, uma coisa corriqueira. Eu quero uma psicografia. Fulano, manda aí. Toma aí. 3 mil reais, 2 mil reais. Né? Eu já contei um caso aqui de uma pessoa, na outra live eu contei, que pagou 900 e poucos reais por uma psicografia, deu os dados da pessoa, aí a pessoa manda uma carta para ele pelo correio e dentro com um envelope de carta e dentro um papel de carta totalmente vazio, ainda debochou da cara dela. As pessoas, às vezes, né, no desespero, acabam sendo enganadas. Pode ser algo, Paulinha, a primeira pergunta sua não veio, tá? Isso acontece muito no TikTok. Tenta repetir aí para mim. Boa noite, pessoal que está entrando agora. Então é isso, gente. Então, assim, a gente tem que ter muito cuidado também nessa passagem de luto para não ser enganado por essas pessoas de má índole que se dizem espíritas e que estão ganhando fama, dinheiro, likes, vendendo livros, né?
O importante é a gente orar pelo desencarnado, é enviar vibrações de paz, de amor, de ternura a esse desencarnado, tá? Eles precisam do nosso apoio aqui, né? Dizer a esse desencarnado que está tudo bem, que ele pode continuar a trajetória dele, que aqui está tudo bem. Não tentar trazer esses. Olha, uma pessoa deu um depoimento para mim que eu fiquei impressionado. A mãe, ela perdeu o filho, não sei se foram 2 filhos, e essa mãezinha desesperada todo dia preparava a mesa de café para esses 2 filhos. Veja que situação. Veja como esses espíritos podem estar do outro lado, por esse desespero da mãe, né? É complicado. Então, assim, esse caso é um caso de análise, é um caso de procurar ajuda psicológica, né? Porque a pessoa não está bem, gente. Minha mãezinha foi para outro plano faz 11 dias. Oh, estou muito angustiado e triste. Ô, minha companheira. Acho que qual o nome dela? Aqui. Gente, eu não enxergo nada aqui. Essa letra do TikTok é muito pequena. 11 dias é aquele período de perturbação muito recente, o espírito está acordando ainda, está conhecendo a realidade. Quando é espírita, fica até mais fácil, né? Você acordou de um lado, viu aquele hospital bonito, de primeiro mundo. Cara, você, ó, não estou conhecendo ninguém aqui, né? Estou me sentindo tão bem, não estou mais com dor, não estou mais sentindo aquilo que eu estava sentindo antes de, né? Quando estava no hospital. O que aconteceu comigo? O espírita vai, né? Desencarnei, né? Então, quer dizer, o conhecimento espírita é muito importante nessa hora. Você saber sobre a vida após a morte é muito importante. Você estudar sobre a vida após a morte, né, saber que a vida continua é muito importante. Quando você acorda do outro lado, você, né, se prepara. A gente tem que se preparar para esse momento de separação que vai ocorrer. Vai ocorrer. A verdadeira vida não é essa. Se você acha um iPhone 13 maravilhoso, moderníssimo, imagina no plano astral. Os espíritos falam, isso lá no livro, antes de André Luiz, a mãe do reverendo Owen, Na Vida Além do Véu, o livro maravilhoso que eu comprei, consegui achar esse livro num sebo, não está aqui não. Lá em 1900 Guaraná com rolha, antes de André Luiz ainda, ela já falava que aqui a Terra é uma cópia imperfeita do plano astral. Então o iPhone 13 para lá já é obsoleto, né? Então lá é a verdadeira vida. É lá que vamos nos encontrar um dia. Você vê, a companheira que perdeu, né? Perdeu a mãezinha faz 11 dias. É prece, oração, chora. Tá com saudade? Pode chorar. Não tem esse negócio de não poder chorar. Não pode querer trazer, como aquela mãezinha estava fazendo, botar café para os filhos. Isso aqui não pode. Olhar a foto, por que você partiu? Volta para mim. Não, gente. Está trazendo o espírito de volta, está perturbando o espírito de uma maneira que a gente nem imagina, né? Sob a sintonia, a pessoa... Gente, eu acho que é Simone agora. Eu não estou conseguindo ler os nomes não, tá, gente? Desculpa aí. Sobre essa sintonia, a pessoa deprimida corre o risco de ir para o ambiente ruim devido a essa condição? É boa pergunta, né? Assim, não existe uma regra, né? O que essa pessoa deprimida, ela é deprimida, mas é uma pessoa boa? É uma pessoa que fez o bem? É uma pessoa que, apesar da sua depressão, é uma pessoa que ajudou as outras? Tinha contato com a espiritualidade, ou sei lá, ou teve uma boa vida? Não tem como a gente julgar, né? Então, assim, outra coisa que a gente tem que tirar de mente, foi até bom essa companheira Simone mesmo, eu acho. Vamos tirar essa coisa do umbral, essa coisa de umbral, porque o umbral virou inferno do espírita. Esquece essa coisa de umbral. Os livros de André Luiz são bons, mas às vezes, de André Luiz, Filomeno de Miranda, a gente tem que começar a filtrar certas informações. É muita informação de umbral, muita informação de coisa ruim, né? Então, assim, eu discordo. O André Luiz está andando na rua e só relata coisa ruim que ele está vendo na rua. Para quê? Então não existe nada bom no mundo espiritual, só existe plano espiritual e aqui é tudo ruim. Sei lá, a gente tem que começar a se questionar com isso. Nem tudo nas obras de André Luiz a gente tem que eu estou começando a rever isso, tá? Estou falando isso para vocês aqui. Estou começando a rever isso. Nem tudo a gente tem que levar ao pé da letra, né? O André Luiz dá muita informação de umbral o tempo todo. Parece uma pedagogia do medo. Se você não fizer isso, vai para umbral. Se fizer aquilo, vai para umbral. Se deixar de fazer, vai. Se fizer, vai.
Tá? Então, assim, vamos ter cuidado com isso. Tá? Deus é Pai amoroso. Ponto. A sua vibração vai levar você para os seus afins. Outro fato. Tá? Mas vamos tirar essa ideia de umbral sabe, de coisa infernal, de abismo. Tá? Isso faz muito mal. A gente já vive num país, numa situação política atualmente horrorosa aqui no nosso país, né? Tem 33 milhões de pessoas com fome. O Brasil regrediu décadas, né? Então a gente está vivendo um momento muito difícil no Brasil. Então a religião, ela serve para colocar você para cima, para te dar alegria de viver, né? Então é por aí. Boa noite. Como saber se precisa? Boa noite. Como saber se precisa de psicografia? Minha mãe faleceu domingo. Não tem que procurar psicografia. Qual é o nome dela? Não estou conseguindo ler, gente. Desculpa. Minha irmã, não tem que procurar psicografia. Deixa sua mãe em paz. Sua mãe faleceu domingo. Deixa sua mãe em paz. Não tem que procurar médium nenhum para fazer psicografia. Tá? Vamos pensar nisso, gente. Para com esse negócio de psicografia. Deixa o morto em paz. A gente tem que deixar o nosso desencarnado em paz, gente. Isso é coisa egoísta nossa. Isso é coisa egoísta de quem fica. Dói pra cacete. Pra não falar outra coisa aqui. Mas vamos parar com essa coisa de desencarnou, tem que procurar médico, psicografia, gente. Isso é egoísmo nosso. Isso é egoísmo nosso. A gente tem que parar e orar. Meditar, orar para esse espírito. Leva o nome para o centro espírita, bota na reunião mediúnica do centro espírita, bota na reunião de vibração do centro espírita. Você pode orar dentro de casa? Claro, com certeza. Vamos parar com esse negócio de psicografia, gente. Isso está virando comércio e tem muita gente sendo lesada aí, hein? Charlatão a dar com pau aí, cuidado com isso. Vamos fazer oração. Desencarnou domingo, olha isso. Né? Recente, é prece. O espírito deve estar dormindo ainda, acordando. Como é que vai fazer psicografia, gente? Então, tenha atenção para isso. Espírito de cachorro pode ter dificuldades para desencarnar pelo apego ao dono. Chico Xavier fala em uma entrevista que os animais, quando desencarnam, costumam ficar algum tempo em casa, né, com os seus donos, para eles se acostumarem à vida no plano astral. Né? Ele fala isso. Minha ex-esposa faleceu, Paulo. Não tínhamos bom relacionamento, brigas. Oro por ela, está bem no plano espiritual. Isso aí, tem que orar. Aí, quer dizer, não tem que ficar pedindo carta, procurando carta. Deixa o espírito em paz. A gente tem que deixar os nossos encarnados em paz. Né? Meu pai desencarnou em 2019. Que ele fique bem. Eu encontro com ele de vez em quando nos sonhos. Minha mãe encontrou com ele, teve um sonho lindo. Eu vou gravar um vídeo da minha mãe falando sobre o sonho que ela teve. Viu o plano astral, onde ele estava e tudo. Pra que carta? Se sintoniza com o espírito através da oração que você vai falar com ele. Boa noite quem está entrando agora. Vamos curtir, pessoal. 6.000 likes. Vamos botar esse vídeo lá para cima. Essa live. O Chico Xavier faz aniversário que desencarnou hoje, né, gente? Chico Xavier foi bondade, humildade, luz aqui na Terra. Pois é. E não deu psicografia para todo mundo. Não conseguiu psicografar para todo mundo. Aí tem um monte de médium aí vendendo psicografia. Percebam a coisa absurda? Se Chico não conseguiu atender todo mundo, e era o médium que era, imagina na internet o pessoal vendendo 12 vezes sem juros. Gente famosa aí que está na mídia, inclusive, né? Vê minha pergunta. Olha, Suzana, não está aparecendo, tá? Eu estou lendo todas aqui. O TikTok tem esse problema. Às vezes não aparece a pergunta. Conteúdo extremamente necessário. Obrigado, irmão. Nada. Zeus. É Zeus, hein? Zeus não é mole, não, hein? Zeus é poderoso. Obrigado, Zeus. Boa noite. Tem nome que eu consigo ler, tem outros que não. Essa aqui não consigo. Boa noite. A gente sonha com um desencarnado muito triste. Se você está sonhando com um desencarnado muito triste, o que você faz? O que o bom senso diz? Vamos lá, gente, responda aí. Você está sonhando com um desencarnado e esse desencarnado está muito triste no sonho. O que você deve fazer? Responda aí. Para esse nosso companheiro ou companheira. Boa noite a todos. Eu sonho, vi minha mãe... viu a mãe num lugar lindo. Isso aí. Tem uma companheira falando que sonhou com a mãe num lugar lindo. É um lugar lindo, realmente. Gente, olha lá, a pergunta do companheiro aqui, ó. Boa noite. Quando a gente sonha com um desencarnado muito triste, orar por esse espírito. A Cris falou aqui, orar por esse espírito. Então, assim,
Concordam com a crise? É orar por espírito? Vamos lá. Ore pela alma. Isso aí, ó. Fazer prece. Isso aí. Se você está sonhando, ó, o pessoal tá fiado aqui. Está sonhando com um espírito que está triste, não custa nada fazer prece por ele. Custa nada levar o nome dele para um centro, né? E você mesmo fazer suas preces dentro de casa, conversar com ele, dizer que está tudo bem, né? Investigar se na família tem alguém querendo trazer o sujeito de volta e faz prece por ele. É isso aí. Minha mãe biológica teve 4 filhos, mas não conseguiu criar os filhos por problemas mentais. Ó, Suzana, primeira pergunta veio. Vamos lá, conclui aí a primeira parte. Pessoal que falando ainda fazia a prece, né? É verdade que quando o cachorro desencarna, pode encarnar no filhote rapidamente? Pode sim. A reencarnação dos animais é quase que automática mesmo, né? Não demora muito tempo, não. Pode vir para a mesma família, inclusive. Sonho com minha irmã, ela tá sempre alegre. Olha aí que beleza, ó. Marlene, se eu não me engano. Sonha com a irmã tá sempre alegre. Provavelmente tá muito bem do outro lado, né, gente? Quem tá mal somos nós, né? Vivendo aqui na Terra, sujeitos a doenças, né? Doenças físicas, mentais, descaso de governos. É difícil viver aqui na Terra, difícil. 7.000 likes, obrigado. Queria tanto sonhar com minha irmã, que se foi, vai fazer 1 ano no mês que vem. Continua. Tem o hábito, Graziele, tem o hábito da oração antes de dormir, Graziele? Tenta desenvolver o hábito da oração antes de dormir, pode ajudar. Tá? Então, por enquanto estamos sem perguntas. Podem também fazer comentários, quem quiser. Então é isso, gente. A gente tem que ter o bom senso também assim, é bom conhecer, né? Então, como você passa a conhecer o plano espiritual, estudar as obras de Kardec, o Livro dos Espíritos, o Livro dos Médiuns, Céu e Inferno, a Gênese, né? Obras póstumas, você vai ter condições de conhecer esse plano espiritual. Quem puder baixar o livro A Vida Além do Véu, é mais baixando do que comprando. Quem tem, vende caro. Eu achei baratíssimo no sebo, né? Mas quem tem, vende caro, porque é um livro quase que esgotado, né? Não tem para vender. Esgotado. Quase não. Então, eu acho que não tem edição nova para vender, não. É um livro que você pode ler para começar a entender o plano espiritual. É a mãe do reverendo Owen. Ele era um reverendo anglicano, médium. A mãe dava mensagens para ele falando sobre o plano espiritual. Isso é importante, né? Isso é importante a gente saber, conhecer esse plano astral, esse plano espiritual, né? E procurar apoio profissional também, né? Então, assim, como psicanalista, eu falo a vocês, nem sempre eu tenho três pacientes espíritas. Nem sempre a doutrina vai tirar o sujeito dali. Tem que falar, tem que conversar, tá? Tem que, né? A gente tem um trabalho social na área da psicanálise. Porque meu objetivo na psicanálise é levar a psicanálise para quem não pode pagar as consultas que normalmente são cobradas. Porque a psicologia, hoje em dia, o psicólogo cobra entre 150, 120, 150 reais a sessão. A psicanálise é mais cara, que a psicanálise é mais elitista, sempre foi mais cara a psicanálise, né? Mas também a gente estuda muito, paga caro pelas formações e tal, né? Mas eu, há pouco tempo, fui procurar até para minha filha e não consegui pagar. Então eu botei na minha cabeça o quê? Não, eu vou fazer agora, né, uma clínica social, online, e ali eu vou divulgar, né? Eu vou atender pessoas por preço. Uma sessão você vai pagar 8. É o que eu posso fazer, não posso mais também que isso não dá, né? Então a pessoa vai fazer 8 reuniões pelo preço de uma. Ela vai conversar, ela vai se entender, ela vai se conhecer a si mesmo na análise, na psicanálise. Ela vai entender o que é o luto, se for o caso de luto, ela vai entender o que é o perdão, se for o caso de perdão, uma depressão, uma ansiedade, uma fobia, uma neurose, toque. Ou seja, o nosso objetivo é ajudar outras pessoas a entender, a se entender, ajuda mental, né? Ajuda a saúde mental, levar a saúde mental para o brasileiro que não tem esse hábito e para o brasileiro que não pode pagar. Quando você... Aqui nós temos o seguinte, o brasileiro não tem o hábito de análise. A análise do brasileiro é botiquinha, cachaça, cerveja, falar com amigo. E amigo não é analista, nem analista é amigo. Um não substitui o outro. Então, nosso objetivo é levar essa clínica social,
levar essa ajuda psicológica, psicanalítica a pessoas que não podem custear, né? Ou que na sociedade, por exemplo, nem tem como fazer, né? Então é por aí. Às vezes a ajuda, né? Ajuda é muito importante. Às vezes não, né? Ajuda é sempre muito importante nesse sentido. A religião é um apoio, mas tem vezes que não dá para, você não consegue passar não, tá? Você tem que ter uma ajuda. Como diferenciar um sonho espiritual de um sonho comum? Pois isso é difícil. Tem uma companheira, não consigo ler o nome dela. Mônica, não consegui ler. É difícil, é mais pelo, eu costumo dizer que é mais pelo sentimento que você acorda, né? Como você acordou, o que você sentiu. Por exemplo, quando eu sonho com meu pai, tem vezes que eu sonho que, sabe, o sentimento é que eu tive com ele mesmo, uma coisa, não dá para te explicar. E tem vezes que eu sei facilmente que aquilo não foi, que eu sonhei com um fato que aconteceu no passado, né? É, que eu acabei sonhando novamente, que estava no meu consciente, mas tem situações que você percebe que são encontros mesmo. Mas é aquilo que o Freud falava, né? Quem sabe do sonho é o sonhador, né? Então é difícil a gente falar alguma coisa. Minha pergunta não chega. Lucas, tem pergunta que não chega mesmo, tá? Desculpa, mas tem pergunta que não chega. Eu não sei por que eles fazem isso. Sonhei com um amigo, não consigo ler o nome, é Paula? Acho que é Paula. Sonhei com um amigo que desencarnou há um mês e ele falava que não estava morto. O que estava acontecendo? Ué, ele está morto, Paula? Eu te pergunto. Ele falou mentira? Não. É, isso é um. Eu não entendi a pergunta aqui acho que é Suzane. Isso é um karma de outra vida? Essas mães atrás dos filhos? Eu não entendi essa pergunta. Não deu para entender. É correto abandonar totalmente o túmulo dos entes queridos? Tem pessoas que fazem isso. Olha, ô Solange, eu nem fui visitar o túmulo do meu pai, porque meu pai não está ali. Na minha cabeça é assim. Cada um tem sua realidade. Eu não vou levar o meu pai, não vou atrair o espírito do meu pai para um cemitério. Cemitério é lugar brabo. Cemitério e hospital. São os lugares de vibrações mais pesadas. Então eu não vou atrair meu pai para um túmulo que eu, sabe, teve o sepultamento, sei até hoje o número, não está mais lá, com certeza, porque, né, não é perpétuo. Já deve ter retirado os restos mortais e, né, cremado. Meu pai não está ali. Né? Meu pai era muito lúcido quanto a isso também. Né? É corpo. Então, assim, agora se você tem necessidade de visitar, de colocar flores, cada um é cada um. O Espiritismo não julga ninguém. Eu não faço isso nem faria. Por favor, repete o nome do livro. A Vida Além do Véu. Reverendo Owen. Você consegue baixar. Baixar você consegue. Eu tava R$ 70 aí na internet. Eu fui num sebo. Nada por acaso, né? Eu fui no sebo procurando livro de espírita no sebo. Livro de espírita e de psicanálise, né? O cara já até separa para mim. Aí eu olhei assim um livrinho assim em cima, assim na estante, peguei e quando eu vi, gente, A Vida Além do Véu. Falei, o cara deve estar pedindo caro, não tinha nem preço ali. Aí eu perguntei, fulano, quanto tá o livro aqui, esse livrinho aqui? Ah, faço por R$ 10. R$ 10. Tava 70 na internet, né? Minha irmã e minha sobrinha faleceram e eu não... O que é? E eu não converso mais com eles e não dou pedir perdão. Não entendi também, não entendi. Você não conversa mais com elas e não deu para pedir perdão. Então, deixa eu ver se é isso. Se você se separou de alguém, desencarnou, e teve alguma mágoa, converse através da oração, gente. É a mesma coisa. Quando você começa a fazer oração, você se liga com o Espírito, mente a mente. Pensamento é força. Você se liga a sua mente com a mente do encarnado, com a mente do desencarnado. E aí você conversa com ela. Né? Pede a Deus para proporcionar um encontro no plano espiritual. Você conversa, continua o processo, né? Continua conversando com ela. Minha mãe biológica queria muito criar os filhos e buscar estar perto, mas nenhum sente amor por ela. Suzana, é complicado, né? Mas é da consciência de cada um, né? A leitura e ver vídeos sobre espiritismo ajuda muito a entender. Verdade, Paulo. É preciso ler, gente, que a gente não... Brasileiro, às vezes, tem preguiça de ler, né? Quer saber sobre doutrina espírita? Tem que ler.
Assistir vídeos de pessoas sérias, né? Infelizmente, os vídeos, os pseudos médios aí, ou os médios, não sei nem se são médios, mas tem uns aí com 1 milhão de seguidores no YouTube, mas que falam mentiras, falam sensacionalismos e as pessoas gostam de ver. Tem um aí que fala que é médium aí, que fala que o homem pode reencarnar numa barata. Quer dizer, as pessoas gostam dessas bobagens. Infelizmente tem pessoas que gostam, o canal do cara tá lá bombando. Tem um que vende curso de espiritismo, tá lá bombando, né? Então quer dizer, e aquele canal do YouTube, quem puder também siga lá o nosso canal do YouTube, por falar nisso. Cortes Espíritas Oficial. Cortes Espíritas Oficial. Igualzinho o nome daqui, lá no YouTube. Então, quer dizer, segue lá e vocês vão ver vídeos sérios sobre doutrina espírita. Nada sensacionalismo, nada disso. Então, A Vida Além do Véu, o nome do livro. Quem pediu aqui, boa noite, Rio de Janeiro. Ó, tem gente do Rio de Janeiro, igual a minha aqui. Ó. Reverendo Vale Owen. Isso aí. Não sei se é o Vale Owen, tem dois. Tem o Vale Owen, que tem um nome parecido. É Vale Owen e o outro é Reverendo, não sei o que, alguma coisa Owen. Eu não sei se é esse, tá? Mas é A Vida Além do Véu. Se não for esse título, não é. É A Vida Além do Véu. Então vamos lá. Ver se tem mais perguntas aqui. Obrigado pelos likes. 11 mil já. Obrigado pelos presentes. Paulo falando aqui. Paulo, soubesse te chamando você para fazer a live comigo, rapaz. Que a Antonielli eu chamei, mas acho que a Antonielli teve problema lá de conexão. Ela falou que estava meio ruim a conexão. As pendências deixadas nessa encarnação têm que ser resolvidas, pois fica pendência na outra vida. Pois é, Jesus falava, né? Reconcilia-te com teu adversário enquanto estás com ele no caminho. Né? Porque se você criar um inimigo e ele desencarnar e ele tiver com ranço de você, se prepara que pode ser seu obsessor, né? Então é melhor, se não se reconciliou agora, tenta se reconciliar através da prece, né? Faz prece, porque aí você está emitindo boas vibrações para ele, né? Boa noite, muito obrigado por tudo, pelas suas palavras, gratidão. De nada. Eu não consigo ler o nome, acho que é Lúcia. Tá muito pequeno. Psicanálise. Alguém escreveu psicanálise, eu não sei o que é, mas só saiu aqui psicanálise. Eu sou psicanalista, para quem não sabe, né? Além de historiador, além de músico, eu sou psicanalista. Nós temos um trabalho com uma clínica social para quem está passando por problemas de luto, depressão, ansiedade, fobia. Eu tenho uma companheira que entrou para fazer análise comigo essa semana, ela falou assim, eu falei, mas qual a sua demanda? O que você precisa? Eu só quero conversar. Então, às vezes a pessoa vai fazer análise porque não tem um colo, não tem com quem conversar. E aí na análise, né, durante a análise vão surgir vários temas e a pessoa, caramba, como eu tinha coisa para trabalhar, como eu tinha coisa para falar e para me entender e não sabia. Mas antes ela só queria conversar. Pode ser? Eu falei, pode, vamos conversar. E aí começa o trabalho. Né? E ali um aprende com o outro. O analista também aprende, tá? Com o seu paciente. Antes que eu esqueça, quando vai ter outra live? Então, Solange, eu estou programando para toda primeira quinta-feira do mês. Só como eu vou trabalhar na primeira quinta-feira do mês, eu fiz nessa. Mas eu estou sempre avisando aqui no TikTok. Tá? Ficou lá um aviso, né? Deixa eu ver aqui mais coisas. Eu não sinto que minha mãe... eu não sinto que minha mãe desencarnou, só que ela está em outro lugar. Tudo bem, mas está em outro lugar, exatamente. E um dia vocês vão estar juntas, tá? E é um mundo, o plano espiritual é um mundo. É uma matéria, que não é igual essa na nossa matéria, mas é um mundo que existem empresas, existem indústrias, existem diversões, cultura, como aqui. Geralmente os parentes nos recepcionam, nós moramos com os nossos amados, com os nossos entes queridos. Obrigado, gente. Quem está agradecendo aí também por eu ter respondido. Foi um prazer. Deixa eu ver que horas tem. Faltam uns minutinhos ainda. Sonhava com minha mãe sempre em locais de hospitais e de cemitério. Falei para ela que não gostava. Prece. Né? Tem esse livro em PDF? Tem. O primeiro que eu baixei foi em PDF. A Vida Além do Véu. Porque tá longe, senão eu pegava para vocês verem aqui. Depois eu achei no sebo.
Mas tem em PDF sim, A Vida Além do Véu. No meu canal do YouTube, Cortes Espíritas Oficial, tem alguns vídeos falando sobre alguns temas, algumas informações que a mãe do reverendo Owen passava para ele. É interessantíssimo, já falava em telefone em 1912, 11, né? O André Luiz falava em televisão, né? Antes da televisão ser inventada, né? Então, quer dizer, olha como é que o plano espiritual já era evoluído, né? Mais do que a gente. Boa noite. Estudo a doutrina espírita há 3 anos e trabalho no Frei Luiz. Parabéns. Estuda a doutrina espírita, é isso aí, estudar. Para não ser lesada, para não ser enganada por esses picaretas que estão aí, né? Sou de Pouso Alegre, ó, beleza. Tô aqui em Niterói, gente. Tem chegado notícias dos irmãos que desencarnaram de Covid? Muitas, Paulinho, muitas. Na casa espírita que eu trabalhei durante muitos anos, lá a espiritualidade montou um hospital de campanha, tá? Esse hospital de campanha foi espiritual, tá, gente? Tô falando aqui espiritual, um hospital de campanha espiritual para receber as pessoas que desencarnavam com Covid. O hospital tá lá até hoje. Quando a mágoa no lado de... pergunta boa da Simoni. E quando a mágoa do lado de cá não cessa, o que fazer? Procure um terapeuta. Procure falar isso com o seu terapeuta. Procure falar com o seu psicanalista isso. Converse com ele, né? Tem que trabalhar isso na psicanálise. Se você quiser, à tua disposição. Meu telefone está aí no meu perfil, tem um link do meu WhatsApp. É importante fazer isso. Porque senão você vai viver com essa mágoa aí para até quando, né? Então, quer dizer, vamos trabalhar isso aí. Se você quiser, à tua disposição. Estou amando seus vídeos. Obrigado. Eu que agradeço. Simone, aqui eu acho que é Simone, né? E o Espiritismo nos conforta muito. Você sabe por que a maioria dos médicos são espíritas? Eu não sei se é a maioria não, Simone. Eu acho até que não, hein? Não sei se é a maioria não. Eu conheço muitos que são. Oftalmologista, neurologista, 2 colegas meus. Mas eu não sei não se são todos não. Eu acho isso aí... Pode rever isso aí. Professor Cláudio, muito sério. Mas o professor Cláudio não tá aqui não, né? Que é o professor Edney, né? O Cláudio tá trabalhando muito, por isso até que ele não tem feito as lives, né? Por conta do trabalho dele. A live está ótima, muito boa, muito obrigado. Hoje a internet está colaborando, tem dia que não está. Sonhava com minha mãe sempre em locais de hospitais, cemitérios, já li essa aqui. Você sabe por que a maior parte dos médicos... Tá repetindo as perguntas aqui, né? Sou do Rio também, ó. Pessoa aqui do Rio é a Frei Luiz, né? E é isso. Deixa eu ver se tem mais perguntas aqui. Às vezes tem receio da morte, do que está do outro lado. Então, Volney, estude. A melhor forma de você perder o medo da morte, perder esse receio da morte, é estudando. É conhecendo o que está do outro lado. Mas cuidado, filtre, comece a filtrar, né? Comece a filtrar essas informações que você lê. Cuidado com os livros que você vai ler. Tem livros aí que são feitos para amedrontar. Quer ver? Lê Violetas na Janela. Lê esse livro Violetas na Janela, que é muito bom. Só um minutinho. Marga, você está aí? Você pode pegar um pouquinho d'água para mim? Lê Violetas na Janela. A Vida Além do Véu. São livros que te botam para cima. Porque tem livros aí espíritas aí que dão tanta informação, assim, negativa, que você, caramba, aí começa a sentir medo de umbral, aí o sujeito vai... Aí o sujeito vai ter medo de desencarnar mesmo, né? Porque, né, vai ver tanta informação de umbral, trevas. Caramba, é só isso não. Então, quer dizer, se suicidou, vai para umbral. Né? Claro que a condição do suicida não é boa. Não é nada boa. Você tirou sua própria vida. O que acontece? Você tira sua própria vida porque o suicida ele não está tirando, ele está matando ele está matando a dor. A intenção dele é matar a dor, né? E aí ele, achando isso, ele tira sua própria vida. Aí chega do outro lado, ele percebe que está vivo e com a dor. E por isso que a condição dele é muito ruim. Agora, morreu, vai para um umbral. Se suicidou, vai para um umbral. Vai para o vale dos suicidas. Cuidado com essas informações. Nem é assim. Allan Kardec tinha informação de suicida com 1 mês após o cara se suicidar. Estava dando informação lá. Já estava sendo atendido, né? Estava sendo tratado pela espiritualidade.
vai reencarnar numa condição ruim, provavelmente, não vai reencarnar, né? De repente com uma lesão naquele local que ele se suicidou, um tiro, sei lá, não é legal a condição do suicida, não é boa. Mas a gente tem que ter cuidado com o que a gente lê. Então, leia Violeta na Janela, leia o Volney, as obras de Allan Kardec, o Livro dos Espíritos, o Livro dos Médiuns, Céu e Inferno, o Evangelho segundo o Espiritismo. Isso tudo você baixa na internet. Quem quiser, gente, nós temos também um grupo no Telegram, Espiritismo Tire Dúvidas, grupo aberto. É só chegar lá e entrar. Espiritismo Tire Dúvidas. O objetivo é tirar dúvidas. Jogar pergunta lá e a pessoa responde para você, eu, o professor Cláudio, ou outro colega qualquer. Lá nós temos muitos livros também para você poder pegar e baixar, né? Deixa eu ver aqui. Já ouvi falar, já ouvi que flores para os entes queridos atrapalham eles no plano espiritual. Eles ficam. Não, não é isso não, companheira. Sabe por que não é? A mãe da Patrícia, no livro Violetas na Janela, ela fala. A Patrícia no plano espiritual, leia esse livro, Violetas na Janela. É um livro light, bem básico, mas é muito bom. Lá no livro Violeta na Janela, a Patrícia ela relata que quando abre a janela lá da sua residência no plano astral, todas as manhãs tem um vasinho com violetas. E era a flor que ela gostava, né? E todo dia estava lá. O que era isso? Era a mãe orando, vibrando e mandando aquilo para ela. Então a gente pode, quando estiver orando, enviar um buquê de flores para o desencarnado, um abraço, que ele vai sentir, tá? Então não é que a flor vai fazer mal, né? Não, isso cai mais para lenda urbana, né? Gosto muito de seus vídeos. Sou do Ceará, Jaguaratema, acho que é, Ceará. Muito obrigado. Sonhava com minha mãe sempre. Essa pergunta eu já vi várias vezes. Boa noite, sou do Recife, amo seus vídeos. Essa é a primeira live que participo. Seja bem-vinda. Entre lá no canal também Cortes Espíritas Oficial, que pretendo voltar com as lives lá também. Perdi minha vozinha hoje. O nome dela é Cleia. Ore por ela. Ela está no momento de transição, né? Mas quando o idoso desencarna, se foi por doença, o processo é mais fácil, né? Ele vai se desprendendo do corpo com mais facilidade. E com certeza sua vozinha foi recebida por algum ente que já partiu antes dela, pelos seus parentes, mães, né? Tios, né? Todos nós. Ninguém morre sozinho. Ninguém morre sozinho. Ninguém morre, né? Mas ninguém desencarna sozinho. Nós sempre temos apoio da espiritualidade. É que muitas vezes a gente não percebe, mas a gente sempre tem apoio da espiritualidade. Quando vai ter. Já tem pergunta repetida aqui que eu tô. Tá repetindo um monte de pergunta aqui. Um monte, tá repetindo aqui. Muita coisa. Amo o Espiritismo, sou do Vale do Amanhecer. Você conhece? Já ouvi falar do Vale do Amanhecer. Porque, rapaz, isso aqui do médico tá repetindo. Toda hora tá passando aqui. TikTok não é mole, não. Deixa eu ver o que tem mais aqui. Nossa, essa aqui dos médicos espíritas tá toda hora, mais de 10 vezes aqui. O doutor atende online. Eu tenho um trabalho de atendimento psicanalítico online. Atenção, gente, é psicanalítico. Não confunda psicanálise com espiritismo, nem psicografia, hein? É psicanalítico, é para cuidar da mente. Psicanálise. Terapia. Eu atendo online sim, meu telefone tá. Meu WhatsApp tá aqui no perfil, tá? Aqui, ó, minha mãe não aceitava a morte da mãe, da mãe dela, né? Da avó da pessoa. Até que ela apareceu no sonho e mostrou como estava. Exatamente. Simone, não tem pergunta sua, né? Aqui, né? Por enquanto. Mostrou a casa com um jardim lindo. Isso aí, do outro lado. Olha que beleza. Olha que sonho bonito, né? Boa noite, Zé. Sonho com minha mãe falecida pedindo perdão. Pode ser. Pode ser que vocês tiveram um encontro. Né? Resolveu? Beleza. Ó. Pediu perdão, aceitou? Pronto. Resolveu.
Aqui, se pudermos encarnar várias vezes, qual aparência espiritual teremos? Uma pergunta boa. Qual aparência espiritual teremos? O espírito homem. Ah, vamos lá. Como é o nome dela aqui? Eu acho que é Iônica, é isso mesmo, Iônica? É porque, desculpa, porque é muito pequena a letra. Então, se pudermos encarnar várias vezes, não é que nós. Não é que se pudermos encarnar, nós reencarnamos várias vezes. Nós temos centenas de reencarnações, centenas e centenas de encarnações. E qual aparência você vai ter no plano astral? Homem ou mulher? Boa pergunta. A aparência que mais lhe aprouver. Se você quiser ter aparência masculina, se identifica mais com essa aparência, você vai ter essa aparência. Feminina, vai ter essa aparência. Se você quiser aparecer para uma pessoa que conheceu você em outra vida, como você era homem, você vai aparecer para ela como você era homem. Né? O Emmanuel aparecia para o Chico como senador romano. Na época, os dois se conheciam lá em Roma. Né? Então, a gente escolhe a aparência que deseja ter. Né? Que mais afinidade você tem. O que você achou sobre o que Divaldo falou sobre os anos de 24 até 26? Olha, eu tenho visto muito pouca coisa do Divaldo, né? Divaldo, eu não leio mais nada do Divaldo, assim, já tem um bom tempo. Essas literaturas mais atuais do Divaldo eu não tenho visto, não tenho lido, porque o Divaldo me decepcionou muito com o posicionamento dele, político inclusive, dizendo inverdades, né? Então, sobre história inclusive, sendo muito equivocado em relação a fatos históricos, né? Preconceituoso com relação a outros povos. Ele e o dito espírito Manuel Filomeno de Miranda, que eu não sei nem se é espírito mais aquilo ali, se é o Manuel Filomeno de Miranda mesmo. Também, se for, não me espanto que o espírito, quando desencarna, ele continua com os mesmos preconceitos, né? Continua com os mesmos defeitos. Então, eu não vejo mais. Não tenho nenhuma curiosidade sobre as obras do Divaldo Franco atuais, né? E algumas que eu estou lendo também, eu estou lendo aqui Loucura e Obsessão, também já estou quase largando, porque tem muita informação ali de pedagogia do medo, e eu não acredito na pedagogia do medo. A pedagogia deve ser do esclarecimento, do amor, tá? Então tem visão misógina no livro, né? É a mulher que é sempre errada pela traição, quer dizer, o marido nunca é errado. Então, quer dizer, aquela visão bem machista que o espírito tinha, não é porque o espírito ficou bonzinho, não, é perfeito não, gente. Tem isso também, né? Cuidado com o que vocês leem também, né? Porque tudo que sonho acontece. Pode ser um sonho premonitório, né, meu? Pode ser um sonho premonitório. Isso acontece, né? Sonhos premonitórios. Sonho muito com a minha filha. Por quê? Tá pensando muito nela, Fábia? Né? Aí é o sonhador, né? O sonhador que vai interpretar. De repente você está pensando muito na sua filhinha. Então, pode ser encontros? Podem ser encontros ou não. Pode ser que você esteja pensando muito e aí o inconsciente... O que são os sonhos para a psicanálise? Desejos do inconsciente. Pode ser isso. Violeta na janela, muito bom. Isso aí. Porque eu não tem perguntas que não tá vendo, tá, gente? Eu tô vendo todas aqui, eu tô passando todas aqui, mas tem pergunta que não vem, tá? Não sei por que eles fazem isso. O nome é justamente Violetas porque a mãe enviou violetas para ela. Isso aí. A mãe enviava violetas para ela. Isso aí. Qual é o ponto de vista da doutrina espírita em relação à vida em outros planetas? Mas é um dos postulados da doutrina espírita, tá? Quem é que está falando aqui? Não consigo ler o nome. É um dos postulados. Pluralidade dos mundos habitados. Tá? O espiritismo crê e sabe que existe vida em outros planetas, né? Sobre o aborto, o que o espiritismo diz? Polêmico isso, hein, Thaís? O aborto é um crime, né? Na visão espiritual da coisa, né? Então, quem cometeu não tem perdão? Quem cometeu vai para um umbral? Não existe isso. Parar com esse negócio. Cometeu um aborto, vai para um umbral. Não. E Jesus falava, na Bíblia está lá, acho que foi Pedro, o amor cobre uma multidão de pecados. Tá? Então tem esse negócio de cometer um aborto, ficar se condenando pro resto da vida. Não. Ame outras crianças. Né? Faça o bem para outras crianças. E o amor cobre uma multidão de pecados. Né? Então é isso.
Mas é um assunto polêmico sobre aborto. O espiritismo tem que se atualizar, inclusive, sobre isso. Tem uns casos aí que, dessa garotinha agora que foi recentemente estuprada, que é complicado saber se aquilo ali é certo ou errado manter aquela gravidez, né? Minha filha faleceu. Minha filha faleceu. Eu sonho muito com ela. Oi, sonho sempre com minha mãe. Como está a situação da transição planetária? Realmente já começou? Eu não creio nisso, tá, Zeus? Não creio nisso. Acho que isso aí. Tem muita gente fazendo mídia sobre isso aí, sobre esse fato. Então, transição planetária, pode ser que esteja ocorrendo, mas assim, provavelmente esteja ocorrendo, tá? Desculpa. Mas data limite, ano, isso aí é complicado pontuar. Eu acho que é muito infrutífero você colocar datas, limites, essas coisas, né? Sou paciente dele agora. Eu não sei agora que a Paula tá falando. É a Paula, minha paciente. Agora que eu vi ali. É a Mafalda, né? Marrela. Agora que eu vi você aqui, Paula. Que bom. Paula é minha paciente. Palmeirense. Nosso último encontro, ela tava com uma jaqueta bonita do Palmeiras. Gente boa. Vamos lá. Quanto tempo leva para quem partiu reencarnar, caso a missão aqui tenha sido encerrada antes da hora? Não existe um tempo, né? Os espíritos falam que não existe um tempo pré-determinado. Então não tem como a gente pontuar um tempo, né? Mas geralmente a gente não completa a nossa missão mesmo não, né? Isso aí é meio que geral, né? Tanto é que o André Luiz fala que quando esses espíritos chegam, os que completam, né? Eles chamam de completistas. São aqueles que cumpriram totalmente sua missão. Mas é difícil, difícil. Aí não tem um tempo exato para voltar. Não tem um tempo, né? A fila é grande, gente. A fila para reencarnar é grande. Você imagina quantos bilhões aí já tem a humanidade, né? Sinto uma tristeza profunda desde que minha mãe morreu, há um ano. Ela pedia comida, água antes de ir. É a Catarina. Catarina, ela agora não precisa mais disso, tá, minha irmã? Ela agora tem todo o atendimento, toda a vida, toda a vivacidade, toda a energia que um ser humano pode ter. Ela agora está melhor do que a gente, do que eu, do que você, tá? O que ela passou aqui no corpo físico, passou. Foi o que ela precisava passar. Quando você chega no astral, a saúde vem à tona. Não anda, volita, tá? Não precisa se alimentar, dependendo da condição do espírito. Tem colônias que você já não usa mais alimento. Sua energia se alimenta energeticamente. Então, esqueça essa imagem, Catarina. Esqueça essa imagem. Porque é essa imagem que você vai passar para ela. Lá no plano espiritual. Comece a pensar, não só a Catarina, todos nós, comece a pensar no desencarnado, nos momentos bons que você tiveram. Eu tenho uma imagem do meu pai aqui no celular, que é o número do telefone dele, que eu deixei aqui, não tirei, mas é ele aqui, ele assim com uma luva de boxe. Ele com uma luva de boxe, assim, brincando, fazendo pose para eu tirar foto. Essa imagem que eu lembro dele. Não lembro dele no caixão, não lembro dele no necrotério, não lembro dele em lugar nenhum. Eu lembro dele com a luva de boxe fazendo pose. Eu lembro dele assistindo Chaves comigo. Minha mãezinha faleceu hoje, estou muito triste. E viva o seu luto, tá, Márcia? Viva o seu luto, né? Procure ajuda se precisar, mas viva o seu luto, né? Olhe pela sua mãe, né? Na intimidade do seu quarto, faça prece por ela. Se tiver um centro espírita que você conheça, leva o nomezinho dela para lá, tá? É o que eu acabei de falar agora. Lembre dos bons momentos. São esses bons momentos que eles vão, essas vibrações que eles vão receber, tá? Sonho com a morte de meu pai não foi acidente, sim planejado. Pode ser um sinal? Sonho que a morte do meu pai, nada. Isso aí é difícil a gente falar, né? Não consigo ver o nome. Isso é um assunto muito particular, né? Não dá pra a gente meter, como dizem os antigos, meter o bedelho numa situação dessa, né? É coisa muito, muito pessoal, prefiro nem comentar. Eu também fiquei decepcionado com a posição política do Divaldo. Felizmente se perdeu. Não é nem porque
a posição dele é conservadora, não. A gente sabe que é. Ele é um cara conservador. Mas é porque citou mentiras, né? E mentiras históricas, né? E as pessoas acabam seguindo o que ele está falando, né? Então é complicado. Então vamos lá, deixa eu ver aqui. A gente está quase no nosso, já vai estar no nosso finalzinho. É... o Divaldo tem processo de evolução, como todos nós, exatamente. Vamos ver, eu vou encerrar aqui, eu vou dar uma corrida. Boa noite, eu sonho com minha mãe, diz que está em uma colônia com mulheres, uma colônia só com mulheres. Eu não conheço se existe essa colônia só para mulheres, né? Não conheço. Existem colônias para vários fins, né? Mas só de mulheres eu não sei. Se alguém conhecer, depois fala aí. Também fiquei decepcionado com o Divaldo porque vai de encontro com a doutrina espírita. Exato. O problema é esse. Tem muito espírita indo de encontro com a doutrina espírita por causa de posicionamento político. Né? Daqui a pouco tem espírita fazendo sinalzinho de arma aí. Você atende e faz corte espiritual? Não, nem sei o que é isso. Quanto tempo leva após a morte para reencarnar? Não tem um período estabelecido, tá? Graziele. Não tem um período assim certo. Você vai desencarnar e daqui a 100 anos, 80 anos vai encarnar. Não. Depende da fila, depende do que você precisa, depende do que a espiritualidade tem para você. Não tem um tempo. Depois de um ano a pessoa aceitou a morte? Não. De repente não. De repente a pessoa fica muito... Olha, eu vou falar uma coisa para vocês. Eu não gosto muito de falar isso não, mas tem espíritos que levam séculos para aceitar a morte. Tá? Séculos. Não é o caso da gente aqui, né? Somos todos nós espiritualizados. Mas tem espíritos que levam séculos. Já fez projeção astral? Não, não me fala nem nisso, que eu sou frustrado que eu não sei, que eu não consigo. Não consigo fazer. Nem hipnose conseguiram fazer comigo. Nem regressão. Ó a Paula de novo aí. Boa noite, boa noite. Gente, a gente está encerrando aqui, né? Não vai ficar muito longa a nossa live. Mas é isso. Quem tiver mais dúvidas, manda. Pô, vamos fazer o seguinte: quem tiver mais dúvidas, envia a gente aqui no privado, né? Que a gente responde. Eu estava com a cabeça muito. Então, tem alguns relatos aqui de sonhos que as pessoas estão dando. Gente, atendimento, não faço atendimento espiritual, tá? O único atendimento que eu faço é atendimento em psicanálise, sou psicanalista. A gente faz atendimento em psicanálise. Carta psicografada não faço. Obrigado, Paulo. Carta psicografada não faço nenhum tipo de consulta. Não é prática da doutrina espírita isso, né? Carta psicografada não se compra, não se pede, não se paga por ela, não solicita assim, eu quero uma carta do meu pai que diz, não existe isso, vai ser enganado. Você vai ser lesado. Tá? Tem um vídeo aqui no meu TikTok, tá um vídeo lá fixado lá do médium Noronha, Orlando Noronha, aí sim, um médium sério. Procure a cidade que ele está fazendo fotografia, se você tiver com vontade, vá atrás, corra, mas não pague. Não peça para ninguém fazer carta para você, não ofereça dinheiro, porque você vai ser lesado. Tá? E como eu falei, eu sou psicanalista. A consulta que eu dou é em psicanálise. E é isso aí. Chegamos ao final da nossa live, né? Agradeço a todos aí pelas 14 mil curtidas, quase 100 pessoas aí a média que teve hoje à noite. Então é isso, minha gente, olha, apoio ao luto. Qual é o apoio ao luto? Estudar a doutrina espírita. Livros que eu recomendei, Violetas na Janela. Outro, A Vida Além do Véu. As obras de Kardec, de Allan Kardec, são muito importantes. Tá? Para quem está perguntando aqui ainda, eu sou psicanalista, atendo online. Tá? Eu faço 90% dos meus clientes, 95% são todos online. Quem é de Niterói tem um consultório que eu atendo, mas aí já não é mais social. Porque eu tenho que cobrar, tenho que pagar aluguel, né? Então ainda é social. O trabalho que eu faço em psicanálise é um trabalho social. O preço de uma consulta que você pagaria para mim na clínica, você vai pagar 8 nesse trabalho social. Ainda tem algumas vagas, 3 ou 4 horários disponíveis. Quem precisar... Não, todo dia não tem live, não. Eu estou fazendo uma vez no mês. Primeira quinta-feira do mês, que eu estou fazendo essa live do luto, tá? Porque minha internet é muito instável, acabei desistindo. Hoje está boa, né? Então, quem quiser atendimento online, atendimento psicanalítico, tá?
por favor, não envie o WhatsApp para mim querendo carta psicografada ou querendo trabalho de tirar encosto, essas coisas, que isso não existe, né? No doutrina espírita não existe esse tipo de trabalho, né? Aí procure um bom terreiro de umbanda, né? Quem quiser esse tipo de trabalho. Aí a doutrina espírita não trabalha com esse tipo não faz esse tipo de trabalho, né? Então, quer dizer, o meu WhatsApp que está aqui no meu perfil é para consultas de psicanálise, atendimento analítico, terapia em psicanálise. Podemos trabalhar o luto? Podemos trabalhar o luto. Não só o luto de pessoas falecidas, mas o luto por um grande amor, o luto por uma grande perda. Trabalhamos também ansiedades, depressões, fobias, neuroses, enfim. Só procura análise quem não está aguentando mais alguma coisa. Chegou no ponto limite e não está aguentando. Aí o sujeito procura análise, né? Então, é isso. Então, meu contato está aqui no meu perfil. Agradeço a todos aí pela presença, né? Quem tiver com dúvidas, só deixar. Eu tenho lá um campo lá, perguntas e respostas. É só deixar lá a pergunta que eu vou responder para vocês, assim, na medida do possível, vou respondendo aos poucos, né? À medida que for chegando, eu vou respondendo para vocês, né? Melhor dizendo. Então, agradeço a todos aí pela participação. Um abraço e até a próxima aí, gente. Tchau.